de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do ID Podcast. O podcast que tem como objetivo te ajudar a encontrar a sua verdadeira identidade. Porque a sua identidade, ela não é ditada, ela é descoberta. E todos os nossos convidados que vêm aqui ajudam a te direcionar a conhecer mais uma vertente, mais uma área da sua identidade, que é através dos seus testemunhos ou através daquilo que Deus já está fazendo ou está trabalhando na vida deles. E a nossa convidada de hoje tem muito testemunho e tem muito para poder te ajudar a alcançar aquilo que Cristo projetou e planejou para você. Quem está aqui conosco é ela, Débora Garcia! Seja bem-vinda! Obrigada! Conseguimos! Que luta, mas deu certo, glória a Deus. Seja bem-vinda, Débora. A casa é sua, fique à vontade. Eu já tô bem à vontade, tá? Podcast com amiga, a gente fica muito à vontade, é preocupante. E a gente conseguiu conciliar essa agenda, falar igual o Ricardo, aproveitar antes, né, que a fama... Ricardo, queremos você aqui também. Meu Deus do céu! Esse podcast vai ser um caos. Mas, Débora, a gente sempre começa aqui falando sobre identidade, sobre quem é a pessoa. E a gente conhece um pouco de você por ter, né, convívio. Mas o povo quer saber quem é a Débora Garcia. Meu Deus do céu. Tenho certeza que todo mundo fala assim. É difícil de falar de si mesmo. É muito difícil falar de si mesmo. Quem é a Débora Garcia? A Débora Garcia é uma menina medrosa, insegura, que duvida muito de si mesma. Mas a Débora, quando ela tá em total assim, conexão com Deus, ela se torna muito corajosa, ousada. Usada também. Ousada, glória a Deus. Mas é impressionante que a diferença de nós com Deus e sem Deus, né? Eu não quero ser ou estar, permanecer, ficar longe de Deus. Eu não quero me tornar ou voltar a ser quem eu era distante do Senhor. E a Débora, eu acho que eu considero a Débora isso hoje. Hoje eu me considero como filha, como amada. É impressionante o quanto eu me sinto amada por Deus. E quem te vê normalmente nas igrejas, nos cultos, não imagina que tem esse lado, né, da Débora assim, quando eu mais falo que eu sou medrosa, que eu sou tímida, que não sei o que, eu falei, gente... Pentecostal, tímida? Eu não sei o que tá acontecendo. Mas é surreal isso. Eu realmente sou. Eu tenho muita vergonha, eu sou realmente mais na minha. Quando eu estou com os meus, eu sou, claro... Fico completamente à vontade. Mas, no geral, eu sou mais retraída mesmo. Fico meio medrosa, meio não sei o quê aqui. Mas é que quando a gente está no altar, né, naquele momento de adoração, conduzindo a igreja, é impressionante como o Senhor, ele nos capacita, ele nos enche de uma autoridade. Sim, o espírito de ousadia exatamente. mesmo. Que todas as vezes quando eu estou no altar, quando alguém fala, nossa, glória a Deus, que louvor, que não sei o quê, eu falo, amém, glória a Deus, foi o Senhor. Foi o Senhor. Ele através de mim. É só isso. Glória a Deus. E você, esse teu lado tímido, chegou a algum momento a atrapalhar a tua vida ministerial? Ou, assim... O tempo todo. O tempo inteiro. Na verdade, eu acho que é uma luta que eu tenho até hoje. Eu acho que vai ser a vida inteira. Talvez por um momento, quem sabe no futuro, ou com as lutas da vida, a gente vai tendo que vencer essa batalha. Mas, eu por muito tempo, como o tema o nome do podcast é identidade, né? Sim. Nesse quesito, até eu entender a minha identidade com Deus, até eu entender para que lado o Senhor gostaria que eu fosse... Foi um caminho, foi uma luta, porque eu olhava para algumas ministras de adoração, algumas pessoas que a gente conhece no nosso meio, e eu falava assim, Deus, eu quero ser igual a ela. Eu quero ministrar igual fulana, ciclana. Nossa, olha como ela é fina, olha como ela é assim, assado. E eu falava isso muito para Deus. E às vezes, eu até espelhava isso no meu momento de adoração. E aí Deus começou a falar comigo, você não é assim. Não foi para isso que eu te criei. Não foi dessa forma. Você pode se inspirar. Você pode olhar para aquela pessoa e falar assim, Deus, eu quero ser dessa forma também. Mas
eu não me permitia viver o que Deus queria pra mim. Sim. Ele trazia a sua identidade mesmo. A minha identidade, a forma como eu sou, quem é a Débora, através do Senhor, né? Sendo usada para o Senhor, para o reino. Então, foi um caminho muito difícil. Aí, até hoje, eu sofro um pouquinho por isso. Não vou negar. Às vezes, quando eu estou em algum lugar, aconteceu problemas durante o dia. Enfim, nós somos humanos. E quando chega naquele momento, assim, eu falo, Deus, eu não estou bem. Ou, Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas, Senhor, me capacita, me reveste. Eu sempre faço uma oração antes de ministrar, antes de qualquer coisa, assim. É impressionante. Eu falo sempre... Eu acho que nunca falei isso pra ninguém, mas eu acho que eu vou falar aqui. Antes de subir ao altar, de pegar o microfone e ministrar, eu tô ali atrás, eu sempre faço essa mesma oração. Jesus, usa a minha vida. Os meus lábios são teus, as minhas mãos são suas, o meu coração é teu. O que o Senhor quer falar com a tua igreja? Pode me usar, me enche, me conduz da forma como o Senhor quer. Eu sempre falo essas coisas. E quando algo eu falo, ou algo no momento de ministração, de um espontâneo, sai e eu não estava pensando naquilo, o Senhor me encheu, o Senhor me conduziu. E eu sinto, é como se virtude, sabe? É como Sim. se algo do Senhor. Realmente você estava transbordando aquilo que você carrega. É surreal. Por isso que a gente sempre fala, cara, é o Senhor. Para que ninguém se glorie. É o Senhor. E você acha, assim, nessa sua época, porque hoje em dia a gente tem uma geração que se espelha, né? Sempre nos outros cantores, artistas, né? Se a gente pode chamar assim. Precisa falar adoradores todos nós somos, né? Mas voltado para a área artística. Às vezes as pessoas colocam essas metas, por exemplo, eu gostaria de ser igual a Débora. E aí talvez num louvor ali, numa ministração, ele não rende tanto quanto ele acha que a Débora renderia. Você acha que isso claro, né, que atrapalha, mas até que ponto você acha que isso atrapalha? Por exemplo, se você se espelhar na Ana Paula Valadão e chegar de noite você perceber que você não rendeu igual a Leoa. Eu todinha. Aí... Você se frustra. Exatamente. Você se frustra. Por quê? Você espelha, você imagina, você cria uma expectativa que vai ser daquela forma porque fulano daquela forma. Porque... Ele conseguiu, né? A Ana Paula conseguiu, a Gabriela Rocha conseguiu, fulana conseguiu. Tá, e o preço que essa pessoa paga? Sim. Você tá disposto? Eu já orei muito ao Senhor. Deus, eu quero ser assim. Quando tinha mais novinha, né? Lá pros 15 anos. Eu quero ser assim, sabe? Aí o Senhor falou assim, você tá disposta a pagar o preço? Você tá disposta a sofrer? A se sacrificar? A obedecer? Aí eu... Mas essa questão da gente se comparar, às vezes imitar uma frase de alguém, aí imitar aquela ministração, assim como eu já fiz muito isso acaba frustrando a gente, porque nós acreditamos que vai ser daquela forma e não vai ser. Quem conduz é o Senhor. Sim. Quem quebra o jugo é o Senhor. Sabe, a unção daquele momento que disposta à igreja. Para aquele ambiente, para aquela situação, para aquele povo é totalmente diferente. Exatamente. Frustração. E a gente vive agora nesse momento, nesse tempo, onde as pessoas, elas se comparam demais. O tempo inteiro. Eu acho que, até mulher, eu digo que a gente se compara muito. Sim. Se compara, não sei se é a forma como a gente foi criado. Eu acho que toda mulher tem isso. Toda mulher tem isso, Você pega até a época da Bíblia, já tinha isso. Você pega Ana, Penina... já tinha aquela comparação, isso mesmo. Então, a gente se colocar nesse âmbito de comparação e achar que vai fluir de uma forma porque fulano flui dessa forma, tá errado. Quando a gente entende quem o Senhor é em nós, a nossa identidade, é surreal isso, a nossa identidade, nosso caráter, a forma como nós somos, ela é forjada e ela é refinada pelo Senhor. Ele nos usa da forma que nós somos, para a glória dele, e é uma conexão, é como se fosse um L, assim, sabe? Sim. Um Benjamin? O Senhor é a nossa eletricidade, nós somos o Benjamin, e a gente vai passando isso àqueles que estão naquele ambiente, àqueles que são conectados conosco. Sim, glória a Deus. E a gente falando dessa questão de louvor e adoração, né, que é o ministério no qual você está inserida ali 24 horas, o que você definiria como louvor e adoração? Importante falar também que você é professora. Meu Deus! Nossa, ela é professora. Meu Deus! Ela é professora da escola de louvor e adoração
dos jovens, né? Sim. Da palavra de vida. Sim. E o que seria a definição de louvor e adoração? Essa escola de adoração tem sido um presente de Deus, assim. É algo que muitos anos eu sempre quis fazer. E aprove o Senhor a esse tempo. Sim. Foi nesse momento e o Senhor já vinha falando no meu coração que nós precisávamos formar essa geração. Como ouvirão se não há quem pregue? Em Salmos tem uma passagem que diz: uma geração passará a outra as grandiosidades do nosso Deus. Como que eu vou falar para fulano? É assim, é dessa forma, é desse jeito. Se eu não estou ensinando, se eu estou retendo aquilo que o Senhor me passou, me ensinou com, enfim, vivências, experiências e conhecimento. Bom, louvor e adoração. O louvor, as pessoas falam, o louvor é adoração. Não, vamos primeiro diferenciar. O louvor é uma expressão de adoração. É uma manifestação de expressão de adoração. É uma forma como eu expresso em adorar ao Senhor. Eu posso expressar cantando, dançando, tocando, uma peça de teatro, escrevendo um livro, pintando. Eu posso fazer de várias formas. Isso é a expressão de adoração. Agora, o adorar a Deus é o que você tem no seu íntimo, no seu secreto. A adoração, para ela chegar no público, ela precisa começar no secreto. Eu já começo lá a adoração, onde eu comecei a aprender o primeiro resquício de adoração, com Adão e Eva. Deus criou um jardim para que eles tivessem um momento a sós com Deus. Sim. Inicial ali, adoração, começa no jardim. A minha adoração ao Senhor. O encontro. Impressionante, né? Todas as noites. E essa escola de adoração, então, vocês, para quem não participa, vocês não ensinam as pessoas como serem um ministro top? Vocês ensinam como... A gente não é top! Não, mas no sentido assim, como dominar o palco. Vocês ensinam o encontro, sim, né? Porque desse encontro vai sair justamente essa identidade da adoração pessoal. Lá a gente tem vários ministros de adoração. E a gente trabalha com o Dinas, que é um movimento à parte, não só da Palavra de Vida, mas de várias igrejas, sim, né? Tem o Higher, que é o grupo de adolescentes. Tem o Eclesia, que é o grupo de jovens, que eu sou ali, uma das líderes do louvor. Então, a gente trabalha com pessoas de 12 anos até 30 anos de idade. Sim. São pessoas totalmente diferentes uma das outras. Se você botar para ministrar, cada uma tem a sua identidade. O meu objetivo ali não é formar pessoas iguais, um exército de ministros idênticos. Não, é eles entenderem, absorverem um conhecimento e, através desse conhecimento, elas se encontrarem no Senhor, na sua própria identidade e falar, ok, é dessa forma que eu preciso fluir. E ter uma vida de adoração. Ter uma vida. Eu aprendi, eu estava escutando uma palavra que eu fiz, inclusive, eu vou fazer um merchan mesmo. Eu fiz um masterclass com a Carol Braga sobre adoração. E aí ela falou assim, ela fez a definição de adoração, isso gravou assim no meu coração, porque é exatamente a forma que eu pensei, eu nunca vi alguém falando dessa forma, desse jeito. A adoração, ela tem os 3 R's da adoração. O primeiro, revelação. A revelação de Deus. A revelação da glória de Deus é o primeiro passo para você entender a sua adoração. Quando o Senhor se revela a mim, quando eu encontro com Ele, eu me prostro. Assim como os anciões, os anjos. Eles se prostram quando eles veem a Cristo. Quando eles presenciam a glória de Deus. Então, a primeira forma, glória. Quando foi que o Senhor te marcou? Onde? Como foi? Não tem como nós sermos Não tem como nós sermos os mesmos depois que o Senhor é revelado a nós. Segundo, relacionamento. Quando o Senhor se revela a mim, eu quero mais. Sim. Eu me relaciono. Eu quero saber mais sobre Ele. E manhã, é tarde, é noite, é falando com Ele, fazendo almoço, lavando a louça, no banheiro chorando e cantando, falando o tempo inteiro com Ele. Eu preciso ter relacionamento com Ele. E quando Ele se revela a mim, existe uma proximidade nossa, nós nos relacionamos, Ele começa a confiar na gente algumas coisinhas e a gente vai conversando e vai tendo aquela intimidade. E, por final, resposta.
Quando eu me relaciono, existe uma resposta. Não dá pra ficar Sempre parada. tem, né? Não tem como. Não tem. As pessoas confundem muito esse movimento, que faz parte. Eu acredito que o movimento, naquele momento de adoração, é uma consequência. É uma consequência. Não é um início, um meio. Não, é uma consequência. Isso vem como um bônus. Um bônus. Porque naquele momento em que o Senhor, o fluir de um louvor, enfim, de um momento ali, cada um, ele responde de uma forma. Sim. E a minha resposta da Débora é já chorar, é cair de joelho no chão, é querer mais, é querer gastar tempo com o Senhor. Então, eu vejo a adoração como esses 3 pontos. Revelação da glória de Deus, relacionamento com Ele e resposta. A resposta é tão importante. A resposta, querer gastar tempo no Senhor. E aguardar, né? Porque a resposta, ela leva um tempo, né? Desse relacionamento, dessa reação que nós temos perante a revelação da glória, o manifestar da glória. Uhum. E aí, às vezes, a gente não tem tempo ou não estamos também com os nossos ouvidos atentos às várias formas que Deus tem de responder. Exatamente. As pessoas, o que eu vejo muito hoje é... Eles têm fome, eu vejo. Muita fome, muita sede pelo Senhor. E aí, quando o Senhor vem, as pessoas não querem gastar tempo. Veio, chorou, pá, tchau, é isso, foi. Gasta tempo. Fica quietinho um pouquinho. Existe uma palavra, chamado selar, é um tempo, é uma pausa. Tempo de contemplação. Dá pausa pro Senhor. Fica ali. Escuta a voz dele. Sabe, assim como numa oração. O pessoal sempre fala muito assim pra mim, Débora, vamos orar. Eu aprendi muito sobre isso. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Mas vai ter um momento em que ele vai querer falar contigo. E às vezes a gente tá orando, e Pai, Deus abençoe, não sei o que. Aquela oração amém. Imensa. Peraí. Fica um pouquinho em silêncio. E se ele quiser falar contigo? Reconheça a voz dele. Dá esse tempo, essa pausa. Contemple o Senhor. Ai, Débora, o que eu vou fazer? Feche seus olhos. Feche seus olhos, a janela tá fechada, não tem ninguém te atrapalhando, colocou a cachorra pra fora do quarto. Comece a cantar. Um louvor ao Senhor ali. Dá esse tempo pro Senhor. Ele vai te edificar, ele vai te encher, você vai sentir o ambiente sendo mudado. Esse tempo de resposta. A gente precisa gastar tempo no Senhor. Como é uma curiosidade que não estava nem aqui na pauta, mas eu vou perguntar. Como que é o teu devocional? Meu Deus! Porque assim, faz muito sentido o que você fala e como eu também trabalho com jovens, eu percebo a dificuldade deles entender o que seria um devocional. Tipo, você já fez seu devocional hoje? Sim, já li a Bíblia. Ei, não, calma, não é só ler a Bíblia, não é. né? Existe o tempo de estudo. Tem todo um contexto, né? Tem toda uma preparação para aquele momento, que para algumas pessoas pode ser 1 hora, 2. Tem pessoas que pode ser em 20 minutos ali você ter todos os dias, mas você tem essa constância desse devocional. Como que é o seu? Deixa eu ver se bate com o meu. Ai, meu Deus! É pro TCC que eu tô fazendo. O meu devocional com Deus, ultimamente eu tenho feito assim. Eu escolho um livro da Bíblia. O último livro agora que eu peguei com vontade mesmo foi Salmos. Que faz todo sentido, Faz todo sentido. Eu peguei ele, eu comprei. Eu sou um pouco assim aérea, né? Quem me conhece sabe. Eu sou um pouco aérea, talvez um TDAHzinho de leve, uma coisa assim. Então eu preciso de coisas pra chamar a minha atenção. Porque você passou uma abelha na minha frente e esquece. Já perdeu o foco. Totalmente. Então eu comprei um monte de caneta colorida. Eu ganhei, na verdade. Caneta colorida, eu comprei aquele negócio lá que fala que... Marca-texto, post-it. Post-it, marca-texto, caneta de gel, um monte de coisa. Parecia um adolescente. Eu sei, eu tenho. Eu precisava disso. E aí, como que eu fiz? Eu lia os Salmos, às vezes eu lia 3. Às vezes eu lia 8, depende do dia. Ou teve um que eu li só um salmo, aí eu... Deus falou comigo, falei, parou, é isso aqui, tá bom por hoje. Então eu vou lendo, o Senhor vai falando comigo, e daqui a pouco você tá chorando, você não tá percebendo o que tá acontecendo. É maravilhoso. Sabe, eu finalizo com uma oração. Deus, obrigado pelo que eu aprendi hoje. Obrigado, Senhor. Tem o Senhor dia que eu não fala. consigo nem orar. Eu vou escrevendo e chorando. Vai Mas bolando. são estratégias. Assim como Deus ele dava estratégias para o povo de Israel. Tem um aprendido muito sobre estratégias. Assim como o Senhor dava inúmeras estratégias, o Senhor vai nos dar estratégias de forma de falar com Ele. Porque, gente, Deus é o maior interessado. Deus sempre criou uma forma de
se comunicar conosco. Sim. Ele criou um jardim. O que aconteceu? A gente veio, deu um erro ali, né? Aconteceu um desenrolar. Aí Deus veio e falou, beleza, vamos construir um tabernáculo? Eu preciso falar com vocês. Deus vem e fala, ó, desse jeito, esse pano, essa metragem, essa madeira, não sei o quê. Deus foi dando todo o direcionamento. Porque ele tinha necessidade. Não é necessidade. Deus ele tem um prazer. Exato. Ele ansiava para que nós falássemos ter com contato com a sua criação. Exatamente. E uma coisa que eu entendo é, gente, a adoração perfeita, Deus já tem no céu. Os anjos já adoram. Eles não erram. Sim. Existe uma adoração contínua, 100% acontecendo no céu enquanto a gente está aqui. Eles declaram santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso dos exércitos, aquele que era, aquele que é, aquele que é. Eles vêm, enquanto eles estão aqui, a gente está aqui, eles estão lá, acontecendo todo um rebuliço lá no céu. Eles não têm 20 minutos de devocional. Não tem, igual é a o gente, tempo inteiro. é E eles não inteiro. se cansam. Sim. Não se cansam. E por que o Senhor tem prazer em nos escutar? Sim. Por quê? Porque o Senhor nos fez com livre-arbítrio. É uma escolha. Eu escolho buscar ao Senhor. A minha alma sempre vai ansiar pelo Senhor. A minha alma sempre vai desejar pelo Senhor. Mas existe algo dentro de mim que é uma luta constante. Sim. Que é a minha carne. Quem que vai vencer hoje? O espírito ou a carne? Essa é a minha batalha constante. Eu preciso que o meu espírito vença a minha carne. Porque a necessidade de buscar ao Senhor, a necessidade de contemplar a Ele, vem de mim. Qual bichinho que a gente está alimentando? Se é o que verdade. tem fome e sede, ou se é o que... É isso mesmo. O que, né, luta constantemente contra isso. É verdade. E faz toda a diferença quando a gente tem um devocional, quando a gente tem uma vida com Deus. Sim. Faz toda a diferença, porque esse é o que a gente normalmente fala do secreto, né? Ali onde o Senhor se revela. Sim. Esses dias eu tava lendo, eu fui fazer meu devocional e aí eu peguei e abri em Esdras. Aleatoriamente, eu tava procurando um outro livro e abri em Esdras. Só que aí eu continuei procurando o que eu estava procurando, mas não saía aquele negócio da minha cabeça. Eu falei, vou voltar para Esdras, porque tem alguma coisa ali. E nossa, como eu chorei. E aí ele falava assim, e o texto falava assim, que em tudo que Esdras fazia, ele tinha sucesso, pois a mão do Senhor estava sobre Esdras. E aí diz que o rei, que era um ímpio, que adorava outros deuses, abençoou a vida de Esdras, deu tudo o que ele precisava, porque o rei viu que a mão de Deus estava sobre a vida de Esdras. E aí eu falei, meu Deus, se a gente entendesse e absorvesse que a mão de Deus está sobre nós, não é sobre o que nós vamos conquistar, mas é o lugar em que nós vamos estar. E a gente não precisa se justificar. Nada, ele não precisava pedir nada as pra pessoas ninguém. veem a Cristo. Exatamente. É surreal. Né? Até aqueles que não confessam a Cristo conseguem observar a presença de Deus. Né? Então, assim, Esdras não precisou pedir nada pra ninguém, porque ele mesmo, né, o próprio Deus mostrou ali, eu estou contigo, e aí quem vai impedir o agir à vontade de Deus, né? Então, essa importância do secreto de você entender que você está onde você deveria estar. Né? E fazendo o que deveria. E não se culpar pelo tempo. Às vezes a gente vai ter um tempo bom. Sim. Às vezes a gente vai... Caramba, passou uma hora brincando. Sim. E às vezes a gente só vai ter uns 10 minutos, 15 minutos. Sabe qual a importância? Constância. E ser o suficiente. Aquela porção era o que Deus tinha pra gente entender. Mantenha o fogo aceso. Sim. Vai lá, deposita ali um pouquinho de azeite. Mais um pouquinho. Todos os dias. Não se culpa, não se cobre. O importante é você vencer o seu cansaço, enfim. Todas as circunstâncias vão querer que você não tenha esse momento com Deus. Mas vai ser vontade. E eu acredito que depois chega depois de uma constância, pelo menos foi assim comigo. Um dia que você não deu a prioridade que aquele momento deveria, parece que teu corpo fica assim, e aí? Que falta. Cadê, né, o momento? Não tá esperando, porque parece que revigora, né? É literalmente que a palavra de Deus, ela é força, né, para os nossos ossos. Traz outra pegada. E essa presença, essa busca te ajuda e te ajudou, né, a encontrar o seu ministério. Sim. Que é essencial. Porque às vezes a pessoa gosta,
de uma coisa, mas não é para aquilo que Deus a chamou. E ter essa comunhão, esse contato com Deus é essencial para você entender aonde Deus quer que você esteja. Sim. Como foi esse teu processo de identificação que o teu negócio era no louvor? A música, ela sempre esteve muito intrínseca na minha vida. Eu vim de família de músicos. Meu pai era musicista. Meu pai era músico da base, né? Eu cresci indo para ensaios com ele. Ele era percussionista. E minha mãe, ela sempre foi ministra de adoração. Playbackzinho dela ali, adorava o Senhor, cantava. E sempre adorou com muito temor, assim, com muita identidade. E eu comecei a me aproximar. Eu comecei a querer cantar, mãe, pega o playback da Rosa Nascimento, vamos não sei o quê. E comecei a desenvolver isso. Aí eu e minha irmã, a gente começou a aprender segunda voz, aí a gente começava a cantar junto. Aí depois eu falei, legal, quero mais. Aí fui aprendendo um violãozinho, aí fui me desenvolvendo. Eu falei, opa, peraí, acho que eu tenho uma aptidão para isso. Eu gosto e eu tenho uma aptidão, vou desenvolver isso. Primeiro passo, desenvolver. Se você tem visto que esse desenvolver está dando certo e você sente o Senhor te direcionando, continua, permaneça. Mas não fique só nisso, não. Não fique só no, não, o Senhor me direcionou a isso, eu sinto o Senhor me... Não. Se capacite. Talento. Quando foram escolhidos os músicos para tocar no tabernáculo, eram os melhores. Sim. Eram os melhores. A gente precisa se capacitar. Precisa, conhecimento, técnica, estudo, unção. É uma junção. Sim. Uma junção. E aí eu fui desenvolvendo essa parte. E aí eu via que o Senhor queria me moldar em cada esfera assim da minha vida, para que eu conseguisse começar a fluir. Débora, se desapega disso. Ai, mas eu tô... Desapega dessa parte. Mais um pouquinho. Deus ele ia me impressionar assim, parece que é brincadeira, na unha. Era na unha, mas Deus... Não foi te moldando com a mão, não, foi com a unha. Porque ele sabe que eu não ia. Deus me conhece, ele sabe que eu sou medrosa. Ele, então tá bom, medrosa, vem cá, vai fazer igual Josué, fazer igual Jeremias, vambora, vai ser aqui, eu vou te empurrar. Mas eu não sei falar. Vai falar. Mas vai. Comigo sempre foi no tranco, Deus nunca foi assim, porque ele me conhece. Tem gente que é no amor, às vezes ele vem no amor, mas a maioria das vezes é no tranco. Vai logo. E eu já entendi que eu sou do tranco, tá bom, Deus? Já entendi que essa é a nossa forma de comunicação. E foi me colocando em situações onde eu fui forjada, onde eu tive que ser moldada. Se eu não me permitir, e até hoje, se eu não me permito ser moldada, eu vou ficar no nível, no step, né, que eu estou, e eu não vou avançar. Se a gente não se permitir ser moldado pelo Senhor, nós não vamos avançar. Bom, foi mais ou menos dessa forma. Eu acho que assim, eu fui me aprofundando muito em conhecimento, em estudo vocal. Eu comecei a andar com muitos amigos. Gente, se eu começar a falar de nomes, eu vou me perder. Mas, assim, na minha caminhada, eu tinha muita sede de aprender voz. Eu tinha muita sede de querer... como é que eu faço isso? Como é que eu... Tal agudo. Eu sempre quis... Eu não sabia que eu conseguia alcançar alguns agudos, algumas coisas. Eu sempre sempre fiz muito contralto. Não é possível. Não consigo nem te imaginar. Mas eu era, caramba. Eu sempre gostei muito. E eu sempre gostei de abertura de voz. E eu era muito novinha, tipo, uns 12 anos de idade. Eu tinha uns amigos, o Levi mesmo, vou falar do meu amigo Levi. Mas são muitos amigos, em que eu colava mesmo. Você que é novo, cola em gente mais velha. Você tem que colar mesmo. Vai com vontade. Tem pessoas que você vai encontrar na caminhada que tem prazer em te ensinar. Porque quando a gente vê alguém interessado... Aí tem prazer em ensinar. Com certeza. Não é pérola aos porcos. A gente tem prazer em compartilhar aquilo. E aí eu fui aprendendo, fui desenvolvendo, meu ouvido foi sendo aperfeiçoado. Eu fui querer aula de canto, estudar o canto. Eu fui querer mergulhar mais no Senhor, porque eu queria muito ministrar. Olha que, gente, parece que é uma coisa que é bobeira, mas eu queria muito fluir em Deus. E eu não conseguia. Eu lembro que quando a Suelen chegou lá na igreja, a Suelen é uma grande amiga, uma grande irmã. Eu chamo até a mãe dela de mãe, porque a gente é muito amiga mesmo. E quando a Suelen chegou, eu falava assim, meu Deus, olha como essa mulher ministra. E Deus pega essa mulher numa autoridade, e aí ela vinha com a palavra, daqui a pouco vinha com uns agudos, eu falava assim,
Meu Deus, eu quero ser assim. Desse jeito, uma admiração, né? Um carinho. E eu lembro que a gente sentou pra conversar, e aí eu falei, Su, como é que você prepara essa ministração? Como que você pensa naquilo que você falou? Meu Deus, como... E aí ela me explicou, ela sentou comigo e falou assim, Débora, eu pego um papel, tá, essa tal canção que eu escolho pro meu set list de hoje, tá, o que o senhor quer falar com isso? Por que eu escolhi essa canção? Que versículo, que passagem bíblica eu consigo incluir nisso, porque para não ser só pelas minhas palavras, sabe? Anota até o aleluia. Eu comecei desse jeito. O Senhor vai fazer, aleluia, ponto de exclamação, perante Deus. Eu falei, tá, é isso aqui que eu vou falar. Aí eu ia ministrar, pegava meu papel, tirava, botava lá no negócio. Aí o Senhor vai fazer, aleluia! E aí eu comecei a, depois disso, desenvolver, ter mais confiança. Era um jogral. Era um jogral. Juro pra tu. Falei, não, um dia eu vou sair do papel. E aí saí do papel. Glória e aí comecei a fluir. Mas a gente precisa. Precisa começar. Precisa, de alguma forma, tem que sair. Verdade. De alguma forma. E assim, as pessoas tiveram muita paciência comigo. A minha igreja, os meus pastores acreditavam muito em mim. As minhas amigas, eu aprendi demais com todos os meus amigos. Salinas, então, eu nem vou falar dos Salinas. Mas, assim, o Senhor foi muito bom. Ele colocou pessoas verdadeiras, crentes, do meu lado, em que eu pude aprender, sugar, vou falar sugar mesmo, porque nós precisamos, isso não é nosso, isso é dom de Deus. Sim. Sabe? É do Senhor. E quando a gente encontra pessoas que têm fome e sede, eu amo quando um jovem vem falar bíblico, comigo. né? É bíblico. Você vê igual Elias e Eliseu, né? Falar o que você... Ele teve um tempo ali, foi chamado, vem, tal, vou contigo. É isso mesmo. Queimou os bois, queimou tudo, largou tudo e foi pra aprender. E quando chegou no finalzinho, ele falou, o que você quer? Eu quero porção da brasa. É isso aí. Sabe? Porque eu já vi como que é e eu quero o negócio, né? E instantaneamente ele bateu ali a capa na água e ela se abriu ali, né? Então, é isso mesmo. É bíblico a gente olhar e se inspirar, né? E desejar mais de Deus. E desejar. Por isso que é importante também você ser uma inspiração para outras pessoas. Delas quererem ver você e falar assim, poxa, eu quero saber mais, eu quero aprender mais. E é como você falou, quando a gente percebe que a pessoa quer, né, aprender mais, parece que dá mais prazer em ensinar. E quando a gente começa a ver... agora, com algum tempinho já de escola de adoração, eu já começo a ver eles diferentes. Ver os frutos, né? Não dá de chorar. Porque eu tenho muito prazer nisso. Sim. E eu começar a ver eles fluindo sem mim. Sabe, eu não preciso estar no culto. Eu não E preciso não estar para ali. em você, né? A gente tem que entender que não acaba na gente. É um detalhe, eu sou um detalhe. Se eu tiver ali ou se eu não tiver, vai acontecer. Porque eles são sensíveis à voz de Deus. Sim. Eles se quebrantam. A gente vê Deus levantando novos ministros, sem nome, sem fama, sabe? Sem glória. Mas só mensageiros. Mensageiros que o Senhor tem levantado. E é uma alegria muito grande ver. Amém, Senhor. Eu vou sair daqui quando o Senhor quiser que eu saia, ou quando as coisas direcionarem para um outro vento. Eu sei que a obra do Senhor não vai parar. E você teve uma parte na sua vida, a gente que conhece sabe, que você precisou se ausentar do canto por um problema. Ai, né? meu Deus do céu. Como que foi? Eu tô nessa fase. Amiga. Eu tô de licença por 2 meses também por um problema. Ninguém enxerga, né? Por fora a gente tá fingindo que tá maravilhosamente bem. Mas quando a gente vê, né, tudo fluindo e você entender que você tem um problema físico que te impede de estar ali, né? Não é porque eu tô viajando, porque eu fui passear, não. É porque eu tô com uma patologia que me impede de estar ali. Dói mais embaixo. A gente sabe que não é estar ali em cima que é uma adoração ou que vai mudar a sua vida com Deus, não é. Mas quem tem fome e sede de fazer, quando é impedido de fazer por um problema físico, a gente sabe onde o calo aperta, né? Como que foi esse processo pra você? Foi muito difícil, mas era mais um momento que o Senhor me forjou. Sim. Eu nunca aprendi tanto. Foi muito doloroso. Ficar 1 ano e meio sem cantar, assim. E eu trabalhava com atendimento ao público, né? E eu falava o tempo inteiro. E eu comecei a ficar rouca, só na minha fala. E eu não comecei a cantar, não conseguia cantar, não conseguia fazer o básico. Às vezes eu fazia na igreja, sem brincadeira, às vezes um tenor.
Às vezes eu não conseguia, não saía nada. E eu ficava muito frustrada. Eu descia do altar assim, desse jeito. As meninas da Suelen, assim, para, Débora! Não quero. Porque não. você sabe Porque que eu pode posso render. dar mais, sabe? Aquilo não sou eu. E eu ficava travada, eu ficava triste. Enfim, eu ficava muito abalada. E o médico falou pra mim assim, o fonoaudiólogo, Débora, você tem uma fenda e um nódulo vocal. Você tinha os dois, a fenda e o nódulo. Tinha os dois. Para, senão você não vai conseguir nem voltar a cantar. E eu falei, meu Deus, e agora? E agora? O que eu faço? E eu falava com Deus, eu orava, eu chorava. Eu falei, Senhor, por quê? Eu nunca saí dos teus caminhos. Poxa, eu tô sempre aqui. Fui boazinha pra caramba. Por quê, Deus? Sabe, eu ficava assim. Eu nunca... Poxa, eu sempre quis estar aqui. A minha vida, minha voz sempre foi pra tua obra, pra te servir. Por que eu tô passando por isso? Aqueles questionamentos. Por quê? E eu falando com Deus. Aí teve uma vez que ele não respondia. Eu falei, caramba, eu tô passando no fonoaudiólogo. Era quase todo dia. Eu saía do trabalho e eu ia pro fono. E fazia aquecimento, fazia as coisas. Fazia um monte de coisa. Pra tentar voltar, pra cuidar. Ele, para de falar alto. Aí eu... Isso é o para problema. disso, eu passo daquilo. E eu tive que começar a aprender a falar. Você precisa parar de falar nessa tonalidade. Às vezes eu falava, como eu tava muito rouca, eu fiquei falando desse jeito. Para. Sobe a tua voz. Sobe laranja. Volta pra cá. São várias coisas que a gente começou a aprender a se virar. E aí eu orava, o Senhor não me respondia. Até que uma hora eu falei assim, Deus, não dá. Desse jeito, aquela revolta assim, né? Deus, por quê? Por quê? O senhor tem que me responder. Por quê? Porque e orando. Doida pra caramba, meu Deus. O senhor sabe que eu sou louca, me perdoa. Ele compreende. Aí ele, por quê? Será que você não tá entendendo? Eu não quero a sua voz. Você não entende isso? Eu quero usar você toda, as suas mãos. Sabe? O seu coração, o seu corpo. E por que você não tá me dando? O que mais eu preciso tirar pra você entender isso? Aí eu... Se prende, acha que se resume aquilo isso, ali. é só o canto, ao perfeito, a divisão perfeita. Eu tava muito focada nisso naquela época. Quando eu comecei a desenvolver, era muito gostoso, né? A gente tem prazer em fazer com excelência. Mas eu ficava só preocupada com a técnica. Eu fiquei completamente alienada nisso. E eu esquecia do resto. Se a voz... Foi uma bênção. Todo mundo falou, nossa, que bênção, glória a Deus, o Senhor se fez presente. Mas se eu errei a segunda voz, eu descia brava do altar. Não foi do jeito que eu queria. Olha que bobeira. Aí Deus, tá bom, então peraí. Vamos fazer um negócio? Vamos pro próximo nível? Deixa eu te prensar mais um pouquinho. Vamos passar pra próxima fase. Você tá precisando de um negocinho aí. E demorou pra você entender esse conceito. Demorou. Quando o Senhor me respondeu dessa forma, chorei. Falei, Senhor, me perdoa. Isso foi quanto tempo depois, Perdoa. assim? Depois de uns 7 meses. Que essa resposta Primeiro veio. enquanto você tava nesse Jacó segurou o anjo. Tava. Foi 7 meses nesse. Foi 7 meses de peleja. Sim. Peleja. E quando ele me respondeu, eu falei, amém. Perdão, Deus. Pedi perdão, comecei a mudar as coisas, eu comecei a... Bom, se eu não tenho voz, eu vou começar a estudar de outras formas. Comecei a mergulhar um pouco mais na palavra. Às vezes não tinha... Eu estava lá embaixo. Em vez de estar no altar, que às vezes eu não conseguia cantar, chorava. Tinha meus momentos com Deus. Às vezes eu não conseguia nem falar, Deus, que não sei o quê, porque eu não tinha voz. Dentro da minha alma gritava, clamando, chorando ao Senhor lá embaixo. Eu tive muitas experiências com Deus. Porque Ele queria primeiro o meu secreto. Porque para eu gerar algo no público, eu precisava de mais o secreto. Esquece tudo, Débora. Você já... Não. A sua capacidade física, Isso. intelectual já estava ok, mas ele estava. precisava trabalhar. Fluir mais. Eu precisava mergulhar mais nele. Eu ainda tinha muito controle. Tava no joelho. O controle estava completamente em mim. Então, precisa mergulhar mais. Deixa o rio te levar. E foi difícil, viu? Aí quando a voz começou a voltar, as coisas começaram a acontecer, o médico, o fonoaudiólogo falou assim, olha, eu acho que você não vai conseguir voltar a atingir os agudos ou fazer as coisas que você gostava de fazer antes. Eu, não, pelo amor de Deus. Como é que eu vou cantar na palavra não? Como é que eu vou cantar as músicas que eu gosto? Não, vai ter que mudar. Eles falam numa tranquilidade, né? Acaba com a gente, Olha, a gente sai tudo de que lá você assim. construiu até agora... Esquece. Acabou.
a gente sai acabado. Cada aula eu voltava miúda, assim, ó. Tá bom, Deus. Mas o Senhor foi bom. O Senhor foi bom. Que a voz voltou, eu estou muito melhor. É surreal como o Senhor faz. E você continua tendo seu acompanhamento periódico? Sim, eu preciso, inclusive, voltar a fazer algumas consultas com fonoaudiólogo. Mas, voltando disso, eu hoje faço aula de canto, tenho um cuidado, cuido, enfim, nebulização em casa, estudo, eu preciso, porque isso pode ser recorrente ou não. Sim. Então, sempre aquele cuidado para que, poxa, eu não quero atrapalhar mais o mover de Deus. Eu não quero que ele tire mais uma vez a minha voz. Eu não quero que eu passe mais por esse caminho que, enfim, você já não sabe quero. Que foi Vamos passar por outros? Sempre. Tá, amiga? Sempre. Mas esse caminho eu já aprendi, Deus. Não vou me prender a técnica alguma, a situação nenhuma. Vou estudar o máximo que eu puder e eu preciso o tempo inteiro me atualizar. Se policiar, se cuidar. Exatamente. Mas isso não vai ser o que vai me prender. Eu não posso só focar nisso. A play foi top. Nossa, descemos, foi tudo perfeito. Não, isso não é o foco, o primordial. Sabe, pra mim o maior prazer é quando eu tô ministrando ali louvor, eu sinto a presença de Deus, eu sinto uma liberdade. E sabe, quando eu abro os olhos e eu vejo a igreja respondendo né, ao Senhor, aquilo, eu só tô conduzindo. Eu aprendi com Salinas, ele falou, eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim, Dé, sabe qual é o meu papel aqui? Eu sou o pai da noiva. Aí eu, pai da noiva? Eu era muito novinha, eu acho que eu tinha uns 15 anos de idade, ele falou assim. Eu sou o pai da noiva. Aí ele começou a ficar vermelho e chorar. E eu, vai chorar. Eu sou o pai da noiva. Sabe o que eu faço? Eu só conduzo a noiva até o noivo. Esse é meu papel. E fica olhando o encontro ali, né? Exatamente. Hoje eu entendo e choro. Senhor, eu não quero deixar a tua noiva na metade do caminho, não. Sim. Eu só quero conduzir a noiva, sabe? Pra mim não tem maior alegria quando eu paro de cantar, quando os instrumentos caem e a noiva só voz da noiva. Isso pra mim não tem preço. Não tem preço. Ela está te glorificando, Senhor. Ai, olha aí. Eu fico assim. Deu uma segurada aqui nesse negócio da noiva, me pegou, hein? Deu uma segurada aqui que eu não posso chorar. Minha make não é a prova. Bonito, né? Quando você não precisa mais cantar. E quando você não precisa mais fazer nada. Às vezes quando tá ali um mover, aí eu olho assim, aí eu me pego igual Salinas. O Dinas, né? O Sim, Immersion foi muito isso. muito no meio deles. No Immersion que a gente tava, foi muito isso de fluir. Quando eu não precisava fazer mais nada. Daqui a pouco eu olho pros meninos que me acompanham junto. Eles começam a ministrar o louvor. Sim. Eles começam a ministrar. Teve um momento que eu tava ministrando e eu olhei pra trás e eu via... o que o Senhor fez naquela noite? Só quem estava lá. Não tem um vídeo pra eu mostrar pras pessoas. Ninguém tava preocupado com nada, com registro, com nada. Eu olhei pra trás, meus olhos espirituais estavam muito abertos. Eu comecei a ver muitas coisas. E aí eu olhava por eles e eu via é como se fossem umas ondas, uns rios. E eles saíam assim deles, assim, tava tudo entrelaçado entre eles. E aí ia pra igreja, eu falei, meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? Havia uma virtude do Senhor ali sendo repartida. Sim. Sabe, uma unção compartilhada que começou ali, o Senhor veio até mim. E aí eu não conseguia mais me controlar. O Senhor falou assim, opa, hora de compartilhar. Aí eu, ai Deus, tô com vergonha. Desse jeito. Ah, Débora, a vergonha tá dela. bom, então tá bom, vai lá, vai com vergonha. Deus fala assim comigo assim, ó, tá com medo? Vai com medo mesmo. É a minha frase, tá bom, tô indo, Deus. Daqui a pouco eu tô tomada de uma autoridade e o Senhor vai, ministra no pessoal. E aí não sei o que, começou a ministrar. E aí eles começaram a fazer. E eu falei, epa, o Senhor está fazendo. Não podemos atrapalhar o que Ele está fazendo aqui. E a gente se coloca num lugar tipo... E agora? Eu faço, eu fico, porque eu não quero atrapalhar, eu não quero ser a barreira ali. Eu não quero ser sensacionalista. Exato. Eu não quero que a minha ansiedade atrapalhe, porque isso também é uma coisa que eu luto muito. Sim. A minha ansiedade, o meu desespero, às vezes eu fico muito desesperada ali no altar, porque eu fico muito preocupada com, eu não quero atrapalhar o Senhor, não quero atrapalhar o Senhor. E aí daqui a pouco a Débora, não vai, Débora, vai, na minha cabeça, né, a Débora de dentro aqui, vai. E aí eu fico com aquele desespero no fluir, ou, meu Deus, qual é a próxima música? Eu fico desse jeito. Aí ao mesmo tempo a Débora dentro de mim, o Espírito Santo, calma.
calma. Aí eu paro assim, calma. É desse jeito. Relaxa. Vai com calma. O que tá acontecendo? Escuta a voz da igreja. Dá tempo ao Senhor. Não precisa ser uma atrás da outra. Calma aí, vai com calma. O que o Senhor tem para falar? Vamos escutar a voz. Isso aqui. Então eu tô aprendendo muito sobre isso. Muito. Todas as vezes que eu ministro, que o Senhor vem e acontece alguma coisa sobrenatural, assim, algum direcionamento do Senhor, mais uma coisa eu aprendo. Eu falei, amém, Senhor. Glória a Deus. Sujeito a ouvir. E em relação a essa geração, né? A gente colocou aqui no nosso roteiro. Como que você enxerga essa geração de agora nesse quesito de louvor e adoração, na adoração no sentido de expressar através do louvor? Como que essa geração tem fluído? Porque a gente parte de uma... Por exemplo, essa última polêmica aí do worship, né? Numa geração a gente tem essas divisões, né, de como se deve adorar, enfim, e aí você acaba colocando ali uma geração que não tem uma identidade firmada no louvor em xeque também, enfim, vira uma bagunça. E num momento da vida deles que eles precisam mais de apoio do que de dúvidas, porque eles estão cheios de dúvidas, né? A gente que já tem um pouco mais de maturidade, de idade, tá tentando ajudar eles a responder essas questões e se encontrarem na sua adoração individual. Porque realmente é individual, né? Nem todo mundo vai ter o vaso de alabastro ali para quebrar, mas vai conseguir mover o céu com uma harpa, né? Então, assim, não tem como a gente medir. Como que você, com o seu olhar, assim, de uma pessoa que, além de ensinar outras pessoas, também enxerga muito isso, você vive muito, você vai em muitas igrejas, principalmente para ministrar para jovens e adolescentes. Como que você acha que está essa geração de hoje? Essa dificuldade ou benefícios? Eu vejo que tem ali uma balança muito igual, porque ao mesmo tempo que tem uma galera muito largada mesmo, assim, no sentido bom, tipo, jogada mesmo nos pés do Senhor, tem uma geração ali que está sendo muito atacada, muito bombardeada. Eu acho que isso que você falou. Existe uma balança desigual. Totalmente. Enquanto tem uma galera muito mergulhada, existe uma galera totalmente fora, sabe? Fria. Eu acho que o que nós inicialmente precisamos nivelar. É o nivelar. Porque eu chip que não sei o que. Não vem falar comigo de estilo. Porque eu canto de tudo. Não tem gente, adoração pra mim é estilo de vida, tá? Não é estilo de música. Já para por aí. Já para por aí. O que eu vejo hoje é exatamente o que você falou. É engraçado, porque agora que eu tô pensando muito nisso. O que eu tenho vivido na minha igreja local, nós temos vivido um novo nível de entrega. Algo aconteceu. Foi dado um start totalmente diferente. O que eu tenho visto no meio dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. O Senhor tem feito algo no meio da minha igreja que está acontecendo a partir dos jovens. Sim. Nitidamente. Um avivamento. Algo novo que o Senhor tem fluído, tem gerado e tem começado a partir deles. E glória a Deus por isso. Os mais novos, essa geração mais nova que eu vejo, eles são muito intensos. Muito intensos. Muito. Quando se entregam, se entregam. Quando estão também rígidos, mas estão rígidos mesmo. Credo tá incrédulo. Credo tá incrédulo. É exatamente isso. E eu vejo que, assim, ao mesmo tempo que em alguns momentos é muito fácil pegar fogo, Se eu escolher a playlist certa, se eu escolher as músicas certas, eu sei ser intencional. Eu sei ser intencional. Mas eu não preciso ser intencional a falar assim, não, vou cantar o que dá certo. Não. O que o Senhor tem pra fazer aqui? E aí eu vejo uma geração que, ao mesmo tempo que pega fogo muito rápido, apaga muito rápido. Quer mergulhar. Tá muito mergulhada no Senhor. Tá ali, mas aí saiu dali e aquela adoração que foi produzida não gerou mudança. Que é o avivamento, é o resultado do avivamento, é a transformação. As pessoas não estão tendo esse tempo de mudança. Então, não gerou. Quando o Senhor é revelado, quando nós temos um tempo com o Senhor, algo em nós muda. Sim. E algo do Senhor fica. Por que não tá? Eu vejo muita falta de temor também. Muita falta de temor. Que me preocupa, mas cabe a mim também a direcionar. A falar, opa, peraí, não é dessa forma.
Todo mundo quer gastar tempo, quer se jogar, quer mergulhar. Isso é ótimo. Que mais e mais jovens, adolescentes, tenham esse tempo com o Senhor. Mas nós precisamos entender que não dá para ficar do mesmo jeito perante a presença de Deus. Sim. Não. E permanecer, né? E sair dela como se nada tivesse acontecido. Não dá. Não tem como, não tem como. É muita combustão, pega fogo muito rápido. Mas não gasta tempo no Senhor dessa forma. Precisa ser mudado. Nós precisamos querer mudar o nosso caráter, a nossa forma de pensar. Enfim, nós precisamos que esse azeite, sabe, que esse fogo, ele queime constantemente. É aquilo que a gente falou, constância, é uma geração que não tem constância. E é uma coisa que eu sempre declaro, uma geração constante. Nós precisamos ser refinados pelo fogo, nós precisamos ser constantes. Ao mesmo tempo que pega fogo, é engraçado, porque cada lugar que eu vou, às vezes, eu vejo uma galera muito entregue, daqui a pouco eu tô em outro lugar, não tem nada, travado. E eu, Senhor, como eu vou conduzir essa galera? Senhor, o que nós podemos fazer aqui nessa noite? E o Senhor vai nos direcionando. Quebrantamento, corações contritos, clamor. Você já chegou numa igreja com uma play montada e o Senhor falou assim, cancela e vai pra outra? Já. Uma ou outra ficou e o resto foi mudado. Eu já, inclusive, o meu tecladista, ele pena muito com ele, que está vulgo aqui atrás, mas que, por exemplo, eu começo, aí o Senhor fala, aí eu, opa, peraí, para um pouco, não é dessa forma, não posso começar desse jeito, vamos começar por essa outra, lembra dessa, sabe dessa, beleza, aí o Senhor vai porque às vezes você se prepara e chega lá e... Isso aconteceu uma vez comigo numa pregação, eu cheguei com um esboço pronto e, tipo, entendam a minha fala, tava muito bom. Sim. O que eu tinha estudado tava muito bom. Sim. E aí eu sentei e as meninas estavam apresentando uma dança, e enquanto elas estavam apresentando uma dança, eu olhei pra uma mesa, tinha uma mesa assim de ceia montada, era uma tipo decorativa mesmo. E aí eu olhei para aquilo que estava, pro livro que estava aberto ali, tinha uma Bíblia aberta, e aí Deus falou assim, eu quero que você pregue em cima daquele livro, daquela passagem, e já era uma passagem que eu já conhecia, e eu falei, e agora? Eu não tenho um esboço sobre isso, eu conheço o texto, aí eu falei, se vira, se vira, vai lá, abre a boca e deixa que eu falo. E aí eu virei pro Lucas, o Lucas tava dormindo, e falei assim, Lucas, então acho que Deus mandou trocar a pregação. Ele troca. A gente se prepara, a gente pega referência, pega não sei o que. Meu Deus! A gente ensaiou, tá tudo muito lindo, tá tudo organizado, tem certeza. Vai. E o Senhor vai. E flui. E flui, porque eu lembro que nessa pregação, eu não me lembro como que eu cheguei num exemplo do Anderson Silva, do lutador de MMA. E eu acabei citando o nome dele lá, e eu não me lembro como que eu cheguei nisso. E aí depois uma mãe me mandou mensagem, era um culto de jovens e adolescentes. Ela falou assim, Aline, meu filho voltou pra Jesus naquele dia, ele tinha voltado, os jovens tinham aceitado, tinha voltado. Porque eu estava indo com ele pra igreja, falando, e a gente falou do Anderson Silva, e falou exatamente a frase que você usou lá. E aí, quando você falou, ele falou, mãe, Deus estava no carro ouvindo a nossa conversa. Então, eu sei que Deus existe. Glória foi lá e voltou pra Jesus. E aí, eu falei, amém, Senhor. Eu falei assim, se o Senhor mudou a pregação toda pra salvar uma alma, eu creio que é isso que o Senhor tem pra nós, né? Eu tive uma experiência mais ou menos parecida com essa. Eu tava fazendo uma play... Quando que foi esse dia? Enfim. Tava fazendo uma ministração e o Senhor pediu pra eu entrar com uma outra canção. Eu fui inspirada naquele momento a ser direcionada pra outra coisa. Fiz. Falei, meu Deus, mas por que isso e tal? Tá, beleza. Fiz louvor e tal. Depois, no final do culto, uma irmã vai falar comigo. Você não sabe o que Deus falou comigo? Eu falei, o que Deus falou com você, querida? Aí ela falou assim, tá falando com Deus? Falou assim, se ele quer falar comigo, ele vai cantar essa música. Aí eu, ai, Deus. Deus, ele muda tudo. Por uma alma. Uma alma. Agora imagina quantas pessoas, quando o Senhor, ele toca em muitas almas. Não tem como, não tem explicação. Mas uma alma pro Senhor. Ele larga as 99 por uma. E que alegria. Aí eu acabo assim, eu falo, Deus, muito obrigada. É um prazer ser usada por ti. Dá uma alegria, sabe? Fala assim, eu fiz parte disso. Estar neste lugar, no centro da vontade, literalmente. Sabe? Né? De saber e falar assim, Deus, mesmo eu sendo tão errada, conta comigo.
E ele conta. E você acha que essa geração, nós, né? Que eu tô velha, mas eu me incluo nessa geração. Tem noção do que canta? Porque você estava falando aí em relação ao temor. E me veio aquela música que foi, inclusive, você que me apresentou, da Tamiris Garcia. Até que Chova a Justiça. Essa daí... Que é pesada essa letra. Toda vez que eu canto no início, eu já começo... E eu lembro que eu montei uma ministração, eu preguei na igreja baseada nessa letra, nessa canção. Enquanto eu ouvia essa canção, eu falava justamente sobre o temor, né? E aí ele... parafraseando, né? Tipo, quem tem... Tipo, Senhor, eu tenho temor, eu tô disposta aqui, tá aqui meus lombos pra levar pra essa geração aí a tua presença. Você acha que a nossa geração tem noção do que canta? No sentido de entender o peso do que nós falamos? Muita gente não tem noção. A geração que eu digo não só jovens, eu digo o tempo que nós vivemos, né? Eu acredito que sim, porque muita gente não tem noção da profundidade, né, do que está sendo cantado. Então, às vezes, cabe a nós que estamos conduzindo trazer esse temor, esse peso. Entendimento. Quando eu canto uma canção, só uma coisa me satisfaz. Me achego a ti com temor, se para carregar tua glória eu preciso estar coberto com o sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Meu Deus, olha essa letra. Tu acha que um adolescente de 12 anos vai entender o que ele está falando? Sim. Sempre que eu ministro essa canção, às vezes não sim, tá? Não vou generalizar. Sempre quando eu canto essa canção, eu explico a situação toda. Davi foi lá buscar a Arca da Aliança, trazer de volta a Jerusalém, enfim. E ele entendeu que não era da forma como ele queria, que se carrega a presença. Sabe? Um teve que morrer, tocou na arca, não era. Existia uma regra e foi desobedecida. Então ele entendeu que para carregar a glória, para carregar o peso da glória, era debaixo de choro, de lágrima. A cada 6 passos, um sacrifício. Você imagina, era uma distância de até quase 20 quilômetros. Eu pesquisei sobre isso. 20 quilômetros. Você imagina, 6 passos, um sacrifício. 6 passos, um sacrifício. A demora que foi para chegar até no ponto final. Agora você imagina como Davi chegou. Davi estava nojento. Ensopado, encharcado de sangue. E aí quando ele vê lá, daqui a pouco o Mica olha pra ele e fala assim, você tá todo... Eu imagino ela olhando desse jeito. Eu talvez olharia? Talvez eu olharia. Não podemos julgar. Mas Davi entendeu que para carregar a glória do Senhor, não tem reputação. Não tem. Então você trazer essa consciência a essa geração, entendeu? E eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Meu Deus, o que eu tô cantando, Senhor? Por onde eu vou passar, eu vou manifestar a tua glória. Será que hoje você entende que não tem mais a Arca da Aliança? O preço já foi pago. O Cordeiro foi. Hoje nós que carregamos. Ela habita dentro de nós. Então, onde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou levar a glória do Senhor. Isso que você fala demonstra a importância de uma boa ministração. De você não apenas chamar a igreja para junto, né? Mas de você conseguir trazer a igreja para o entendimento daquilo que vai ser falado. Quando a igreja canta com entendimento, com consciência, o que ela está declarando, meu Deus, é poderoso. Não é da boca para fora, eu estou cantando com o meu coração, sabe? Isso daí... E não há necessidade de... Depois a gente entra nessa quesito ministração. Mas às vezes não tem necessidade de você ministrar o tempo inteiro. Não precisa falar o tempo inteiro. Existem canções que falam por si só. Mas se o Senhor te direcionou uma canção específica e ela tem esse tema, essa conotação, poxa, talvez se eu cantar isso, nem todo mundo vai entender. Ou às vezes ela tem uma poesia que precisa ser assimilada, né? Traga o conhecimento. Sim. Seja intencional na sua adoração. Traga entendimento à igreja. Quando a igreja canta com entendimento por que está sendo feito isso, poderoso. E nesse quesito ainda de música... eu fico com medo das perguntas dela, tá? Eu tô me fugindo aqui. Amiga, confia. Nesse quesito a gente vai falar do quê? Do quê? Batiza-me!
A propósito, você já foi lá no YouTube Já ouvir fui lá. Batiza-me? Não foi? Você já foi no TikTok? Já Você foi? Já foi no Instagram? Tu já foi? Se não foi, vai agora. Abre no tua plataforma. Espera acabar esse podcast e vai lá. Por favor. Não vai agora não, termina aqui primeiro. Mas a gente falando do lançamento Batiza-me, que hoje, no dia de hoje que nós estamos gravando, está em quantos, Kennedy? 63 mil visualizações, para a glória de Deus. Eu estava lá. Se você... Pra quem não sabe, a Aline era do coral. Eu era do coral, eu tava lá na frente. Dando Ali eu lugar. era a Paquita, porque eu era a que tava pulando ali na frente. Fizeram um meme meu, inclusive. Mentira. Fizeram um meme meu. E a figurinha e colocaram embaixo Lari Larie, por Não causa que eu tava acredito. pulando. Pois é. Eu não vou citar nomes. Não sei nem quem fez, mas eu sei quem me Tá mandou. no ambiente, né? Tá nesse recinto Senti, aqui. peguei. E com a música Batiza-me, foi uma autoria sua, Foi. né? Não teve ali interferência de nada assim, foi você e Deus no seu secreto. Foi. A canção, ela tinha uma outra ponte. E eu não tava conseguindo compor. Aí a ponte que me ajudou foi o meu produtor, o Janderson. Ok. E por que a gente vai falar da Batismo? Além de ser uma música, né, que tem ali você é bíblica, que é importantíssimo isso, né? Tem ali as suas características também, que é algo, a sua identidade, tem a sua identidade vocal, a sua identidade musical. Ela é uma coisa que é sua. E a gente está num meio onde a gente está trabalhando muito com traduções, né? E eu queria falar um pouco sobre isso, porque sobre a importância, para vocês entenderem, a gente veio construindo algo do início do podcast até agora para a gente entender como que Deus se revelou através de uma composição para alcançar outras pessoas. E quando a gente pega a tradução, e nada contra traduções, porque eu canto, eu gosto, eu escuto também, muita sim. música americana, né? Se você falar qual a sua banda preferida, Elevation, eu escuto todo dia, eu gosto. Mas a gente tem muitas pessoas deixando de buscar nesse secreto essa revelação, né? Para poder traduzir aquilo que já foi revelado para outra pessoa, para outra igreja, né? Para outro momento, para outro público. Ou então estão com medo de trazer à tona, né? E de gravar, de trabalhar em cima de algo que já foi revelado no secreto. Como que foi esse momento seu de lançar aquilo que era seu? Falei assim, a partir de agora eu vou deixar... Você já tinha uma gravada, né, lançada. Sim. Tem várias escritas, né? Tem. Mas já tinha uma, Abrigo, né, que tem Sim, também. Você vai lá no Spotify, Pode também ir. já assiste. Mas como que você enxerga essa questão de hoje a gente ter muita influência de traduções e poucas pessoas escrevendo as suas próprias canções que são adorações, né? Que Deus gerou ali no secreto para a pessoa. E talvez eu tô aqui na minha casa esperando a sua música ser gravada e lançada para eu poder adorar Deus, porque Deus quer falar comigo ali. Eu acredito que assim, não há nada em errado. Falei errado? Não há nada errado, perdão. Não há nada errado em você cantar versões. Sim. Mas eu acredito que aquilo é uma verdade específica daquela situação e às vezes até daquela nação. Sim. Sabe? Daquela nação. Tanto que às vezes quando nós vemos algumas traduções você fala, nossa, mas não ficou igual. É porque era uma verdade específica. Igual Clamo Jesus, né? Sim! Nossa! Tem muitas variações. Muitas variáveis, muitas versões, enfim. E existe uma verdade específica para aquele momento. Eu acredito muito que existem canções que não há necessidade de ser traduzida. Porque, quer ver um exemplo? Eu gosto muito da original da Unzione nell'aire. Sinto uma unção pelo ar. Mas a original é ótima. A canção mesmo, que é em espanhol, que foi feita, algo foi liberado, uma unção do Senhor foi liberada naquela canção. Falei, opa, o que o Senhor tinha pra fazer ali, Ele está fazendo. Começou naquela nação, porque veio com uma bola de fogo essa música. E todo mundo começou a fazer versão. A gente teve nossos momentos com Deus, com ela aqui no Brasil. Mas algo foi feito especificamente para aquele povo. Você escuta ali e você já sente que tem um negócio, uma pegada diferente. Surreal.
É importante nós cantarmos outras canções? Sim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Raças, povos, tribos, ok. Mas o que o Senhor, por que a gente não está fazendo as nossas canções? O Senhor não tem nada para falar com o Brasil? O Senhor tem inspirado a tantas pessoas. Por que nós estamos travando essa batalha ou falando, mas não tá igual o Elevation, não tá igual o fulano, o Brandon, não tá... Para de se comparar. Existe algo no ar brasileiro que o Senhor está fazendo diferente. E aí, quando eu compus a Batiza-me, eu tinha acabado de lançar uma canção, né? E aí eu falei, Senhor, esse tema, fogo, clamando, o que está acontecendo? Por que o Senhor está querendo tanto falar? Eu já comecei a falar desse jeito. Pô, Deus, o pessoal não tem criatividade, não? Irada, a Débora irada. Só esse tema... Eu acho que eu lembro que você fez até uma story. Já percebeu como tem música de fogo, fogo, isso, fogo... Foi. Falei, o que está acontecendo? Aí Deus o Senhor falou... Aí Deus falou assim, você não está entendendo o que está acontecendo? Vamos me escutar um pouquinho? Então, desse jeito. Você não está entendendo? É um clamor. O Brasil está clamando, pedindo por fogo, por avivamento. É uma necessidade da nação brasileira. Aí eu, eita Deus, que isso? Aí eu, tá, vamos conversar mais. Aí eu comecei a falar, a orar com o Senhor. Eu lembro que eu estava sentada no sofá, depois de assistir um clipe, e eu comecei a orar ao Senhor. Senhor, o que o Senhor tem para essa nação? O que o Senhor quer? É tempo de tirar as cinzas do altar. Nós precisamos derrubar todos os altares que a nação brasileira levantou. Nós somos um povo muito idólatra. A gente, qualquer coisa, já idolatra qualquer pessoa. Qualquer situação. Nós temos essa tendência. É tempo de nós quebrarmos os altares. Existem muitos tronos que foram levantados. Só há um trono, o mais alto e sublime trono que é o do Senhor. É tempo de quebrarmos todos esses altares, para que só o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Por que Deus está levantando tantos nomes que a gente não conhece? Do nada aparece uma pessoa nova. Deus está levantando pessoas sem nome, sem RG, sem nada, sem fama, sem nada, para que o nome dele seja glorificado. Não é o mensageiro, é a mensagem. E eu, opa, Deus, eu estou entendendo. Tá. Então, nós estamos clamando. Não é que, é o hype. Não. É o mesmo Espírito. Olha que forte isso. O mesmo Espírito está testificando no coração de muitos. Aí eu mudei a chave do meu pensamento. Falei, Deus, me perdoa. Senhor, eu estou olhando de uma forma incrédula e o Senhor está testificando o seu Espírito na nação brasileira. E olha que louco, porque você era uma pessoa que tinha muitas dessas músicas na sua play. Sim. Né? Mas aí você cantava com uma intenção, né? Sim. Você tinha um... E ali, na partir daquele encontro, todas essas músicas mudaram de sentido para você. Totalmente. A forma como eu comecei a cantá-las foi totalmente profética, diferente. É uma mensagem que o Senhor está lançando para o nosso tempo. Porque o batismo com fogo é um fogo consumidor que as pessoas enxergam muito como esse movimento, como não sei o quê. É consequência, como a gente falou. É consequência. Mas o batismo com fogo é aquele fogo que purifica. Sim. É aquele fogo que, para nós que estamos dentro, é purificação. Aos de fora é condenação. É aquele fogo que vem... Já viu aquela ideia do quando o ouro ele é jogado no fogo? Sim. Quanto mais quente esse fogo, mais refinado, mais puro esse ouro fica. E é isso que eu vejo que o Senhor está fazendo com a gente. Nós estamos sendo jogados ao fogo. Deus está queimando tudo que não vem dele. E a importância que você falou de tirar as cinzas do altar. Sim. Na passagem de Números, onde fala... Acho que é Números, né? Que fala que o fogo guardará continuamente. Diz que ele tinha que ir lá tirar a cinza, mas ele não diz que ele tinha que pôr o fogo. Né? Ele fala assim, ó, só limpa o altar, né? Deixa o altar limpo e não acenda o fogo, porque o fogo ele precisa permanecer aceso no sentido de quem que mandava o fogo. Lá não ensina como ele fazia o fogo, como ele queimava o fogo, o que ele tinha... Tem tudo, ó, você tira a cinza assim, você põe a roupa assada, você faz isso aqui, você faz isso aqui, você arruma o templo assim. Mas na relação, quando fala do fogo, aí ele fala que Deus mandava o fogo.
E que ele não queimava o fogo dele num altar cheio de cinzas. Então, literalmente, o Senhor te mostrou, o povo tá clamando por fogo, mas o altar tá com cinza ainda. Precisa ter ordem. Precisa ter ordem, não é só o queimar, não. Nós precisamos de um altar decente ao Senhor. Sim. Limpa, tira tudo que não vem dele. Um dia queimou, o que não queima mais. Próxima fase, vambora. Deus precisa de mais constância o tempo inteiro. Sim. E aí, quando eu compus a canção, sabia qual foi a primeira parte que eu compus? Vem com o teu fogo, tua glória. Na verdade, a primeira frase que eu compus foi: eu não vou sair daqui até o meu Senhor me tocar. Aí foi essa imagem. Me tocar. Aí opa, tá. Aí eu já peguei o gravador e gravei. A última coisa foi a ponte, tá? Depois foi batiza-me com fogo. Aí eu não sabia muito bem a última duas frases. Questão de sílaba, né? Que a gente tem que pensar na questão de composição. Mas a primeira parte foi essa. E aí por que eu escrevi essa parte? Eu falei: Deus, eu não vou sair daqui até o meu Senhor me tocar. Quero ser ousada com o Senhor. Ele me pede ousadia. Porque ele trabalha de cada forma de cada um. E como eu sou medrosa, eu sou isso, aquilo, que eu estou lutando para não ser mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí é nessa parte que o Senhor vem e trabalha comigo. Eu sou ousada. Eu não vou sair daqui até o Senhor me tocar. Igual Jacó. Pegou o anjo até ele mandar a bênção? Pois eu vou falar pro Senhor: Senhor, eu vou continuar aqui, ó, gastando tempo, gastando força, até o Senhor me tocar. Eu não quero bênção. Eu só quero um toque. Sim. Foi exatamente dessa forma como eu pensei nessa parte. E foi vindo, foi rolando, foi acontecendo essa composição. E aí, quando eu não conseguia compor a ponte, eu lembro que eu fiz um jejum de 40 dias. Meu Deus! Eu falei: Deus, eu preciso dessa ponte. Eu nem gostava dessa música. Eu não gostava, porque eu não conseguia finalizar. Eu comecei a pegar raiva dela. Eu falei: Deus, não quero mais essa música. Chega, vou tirar ela, não vou lançar, não vou fazer mais nada com ela. Já cansei de encher o saco dela. Desse jeito. Deus me entende desse jeito, tá, gente? Meu Deus. Ele fala: meu Deus, essa menina me dá trabalho. Me dá trabalho, essa garota. E aí eu não conseguia fluir. Eu falei: Deus, o que eu faço agora? Pois eu mandei mensagem pro meu produtor. Falei: Janderson, eu preciso de ajuda. Preciso finalizar essa canção. Mana, vamos lá, vamos fazer uma videochamada. E aí eu tinha eu tinha as frases que eu queria falar nessa parte. Faz de novo, essa frase. Faz de novo, mais uma vez, com teu poder, nos encha, sabe assim? Eu não tinha juntado. Não tinha, não conseguia finalizar. E aí a gente fez uma videochamada, 20 minutos a gente acabou essa música. Tu ficou aí, Deus, aí eu acabei, ele: você gostou? Aí eu falei: acho que eu gostei, sei lá, não sei. Eu já tava tão assim com essa música, sabe? Assim, quando a gente não consegue, e ora e fala: poxa, por que Deus... eu precisava de outra pessoa pra acabar, Deus. Aquela Débora infantil, né? Eu precisava. Querendo reter só pra ela. Aí Deus, mais uma vez, eu falo assim: filha, essa canção não é sua. Essa canção... Você entende que... eu preciso de união. Tudo bem, você pode pedir ajuda de quantas pessoas for. Eu preciso de outras pessoas. Do corpo. Aí ok, tá bom, Deus. Já entendi. E aí, quando a gente começou a gravar essa música, eu não tava gostando dela, enfim, eu não tava assim. Um caso de amor e ódio. Um caso, eu acho que eu sofri tanto com ela, que eu também não queria mais ouvir falar dessa música. E aí, quando eu fui lá no estúdio pra gravar a voz, e aí o Janderson falou: mana, deixa eu botar aqui pra tu ouvir. Aí põe a primeira outra, a que vocês vão lançar, a Santo, que é a minha preferida, tem meu coração. Aí ele falou assim: tá, vou botar Batiza-me primeiro. Aí tá, põe a Batiza-me. Quando eu escutei, eu falei: meu Deus. É um clamor. Sim. É um clamor. Deus me fez lembrar do povo de Israel. Sim. O povo de Israel. Como que Deus ele respondia? O povo penava, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamava, o povo clamava, o que Deus fazia? Levantava um profeta. Sim. Deus na hora veio falar isso comigo. Eu falei: ai, meu Deus. É um clamor, essa canção, ela é um clamor. Faz de novo. E aí isso até hoje, assim, ontem mesmo, algumas coisas aconteceram, falando com o Senhor, e o Senhor me trazendo a memória disso. É um clamor. Faz de novo, é um povo sedento, é um povo clamando, mais uma vez, ó povo de Israel. Eu falei: Deus amado, e Deus me direcionando a essa mudança de profeta, sabe assim, é um povo, se levanta, é a minha mensagem, eu falei: tá bom,
Então, existe algo específico que o Senhor tem. Se você vê, tá rolando muito agora no estilo brasileiro, o Pentecostal, né, que a gente chama, né? Mas é que o povo brasileiro, nós somos um povo quente. Que intenso, animado. E se você vê esse Pentecostal, né, como o pessoal fala, não rola muito nos States. É uma coisa, é algo brasileiro, tá? Isso é totalmente brasileiro. Esse quente, essa intensidade, sabe? É nacional. Pegada, né? Será que não é isso que o Senhor tá fazendo agora? Sim. Será que não é uma nova forma de um estilo de adoração? Não é um batiza-me em inglês? Como que se fala batiza-me em inglês? A Maria já fez a versão em espanhol, tá? Ela falou, baltiza-me com fuego. Aí eu falei, meu Deus, tu iglesia, meu Deus do céu. É isso. Então, amém, Senhor. Vai Essa canção é do seu povo. Todos os povos, línguas, raças e nação. Meu Deus. É isso. E a gente não tem dimensão, né, de quando a gente se permite ser usado por Deus, até onde Ele pode nos levar, né? Cada dia que você acorda é um susto diferente. É um susto, é uma coisinha que Ele vai alimentando, sabe? Sim. Tipo, cada momento é algo novo que Ele te revela. E eu, Sim. ok, Deus, beleza, vamos lá. Aí amanhã outra coisa, amanhã outra coisa. E, gente, uma história muito engraçada que aconteceu nessa gravação, que foi muito bom no sentido de que a gente só precisou passar 3 vezes cada música. Só que Batiza me dava pra ter passado 2 se ela não tivesse pisado no cabo do microfone e cagado com a gravação. E vocês querem saber o mais? A última... são 3 takes. Aí depois eles escolhem qual take ficou o melhor pra ser o original. Sim. Foi o último take. Sabe o que aconteceu no último? Quando eu comecei, tudo é teu, Senhor. A minha caixinha parou. Eu cantei a música inteira sem retorno. Olha que maravilha. Que maravilhoso. Aí eles falaram, não, a gente preferiu a última. Aí a última tava assim, é a última mesmo, né? Eles falaram que vão focar mais em coral. Nos músicos. Então eu tava totalmente relaxada. Eu falei, é isso aí, é o que Deus derramou e acabou e vambora. Eu não tava me escutando nada, o único retorno que eu tinha era a bateria. Tac, 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 tac. Aí foi. Aí ele falou, não, Débora, o último tem que ser. Eu fui, o quê? O último! Falei, Deus, que peleja! Gente, foi muito incrível, foi muito engraçado, porque ela pisou no microfone e olhou pra galera, porque ela chamou um coral de gente mais doida que ela. E aí ela olhou pra gente, pisei no cabo, a gente percebi. Coral Poder de Deus, tá? Ou uma Debs. Uma Debs. Que aquilo ali, a mistura foi o puro suco do pentecostal. E o mais legal do coral, assim, todos eram ministros de adoração. Todos. Eu não me senti sozinha. Eu acho que o que na verdade, me deu mais força ainda era olhar pra trás e eu via todos vocês. Sabe? Todo mundo ministrando junto comigo. Os músicos, a igreja. Sim. Quem tava lá embaixo ministrando comigo, eu falei, Senhor, nós não estamos só. Sim. Eu não estou só aqui. Nossa, mas vinha uma autoridade, vinha uma força. Que glória. Foi muito top, foi muito top. E pra gente encerrar, porque a gente já tá indo pro final aqui da nossa gravação, a gente quer falar de um assunto que é pequeno, mas quando chega na mão da Débora, né? Quando chega ali na criatividade dela, eu tô com medo. Que era uma música, vira 15, que são os seus medleys. Meu Deus! Porque às vezes ela pega uma música que tem 4 frases, e aí ela começa, né, emendando, e aí se torna uma música de 20 minutos, tipo, Diante do Trono com águas purificadoras. Debs, não vai gravar, né? Como que é montar essa play na tua cabeça? O que acontece? Eu não sei! Que funciona aí dentro? Como é que funciona aí dentro? Explica pra gente que a gente quer O Kennedy tá aqui atrás. Explica pra gente! Vamos lá. Pra quem não sabe, o Kennedy toca comigo, é meu tecladista, então... Coitado. Então, como que funciona? Olha, pra fazer o medley, pra pensar no medley, eu penso muito na continuidade do tema. Sim. Se eu tô falando sobre santo, sobre adoração, sobre qualidades do Senhor, eu vou continuar com essa play. Santo, santo. E eu gosto muito de misturar estilos. Nossa, mas eu gosto muito disso. De quebra de ritmo, né?
Isso é errado, tá? Isso tá errado. Sabe? Não, eu erro muito com BPM, com tempo, 1, 3, 4. Coitados, os meninos sofrem muito comigo. Mas é que às vezes... Sabe que uma coisa que eu gosto muito do medley? Ele existe uma continuidade. Sim. Não para. Às vezes eu tô aqui, ó. O que é que os anjos vêm? A galera tá aqui adorando ao Senhor, se prostrando. E aí eu falo, meu Deus, se eu acabar essa música e começar uma outra, talvez eu perca um pouco do time. Então, se eu coloco uma canção depois dessa, e no mesmo Tem tema... medley que tu faz na hora ali. Muitos. Alguns. O Gina, você passou quase 4 horas fazendo medleys. Foi. Tipo, não acabou, né? Trocava baterista, os músicos, mas ela não parava. E depende muito do fluir daquele momento, né? O que o Senhor tá direcionando, tá inspirando ali a galera. Mas o medley, eu penso muito no tema, tom e BPM. Eu acho que eu tenho que pensar muito nisso. O tema, se é santo, 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 às vezes não... Pô, faz um medley, começa com santo, daqui a pouco você começa a falar do Deus impossível, sei lá, começa a falar sobre o que ele pode fazer. Calma, vamos com calma, sabe? Vamos dar uma continuidade nesse tema. Tom também, não é só chegar e fazer o medley. Não adianta você pegar, colocar um tom que você não vai aguentar, sabe? Tudo isso tem que ser muito bem pensado. E questão de tempo também. Eu erro muito. Não, meus amigos, me perdoem. Eu erro. Porque às vezes eu tô num tempo, sei lá, recebe a cura. Não desista, não pare de... Tem um tempo difícil pra eu chegar com uma outra música depois. E às vezes eu acabo colocando uma outra ali. O que eu faço? Quando eu vejo que eu vou mudar o tempo da canção, eu falo assim, segura aí no pad nesse tom. Segurou? Aí eu começo a música. Não vou na cabeça. Dou esse tempo de resposta e aí eu começo a outra. Mas o medley, eu penso exatamente dessa forma. É uma continuidade de raciocínio, de canções, para que o nível que a gente está ali de adoração, de entrega, não se quebre, haja uma continuidade. E o meu foco ali é o fluir. Deixa a galera fluir. Flua no Senhor. Porque às vezes se for trocar, já dá aquele... Sim, mas eu troco de tom, eu troco de coisa e tal. Mas sim. quando existe um medley específico que o Senhor tá me direcionando, e é surreal. O Senhor me direciona lembrando. Às vezes eu tô em casa e do nada Deus me lembra de uma música antiga. Eu falo, meu Deus. Aí eu anoto. Meu bloco de notas é lotado de coisa. Eu anoto. Aí quando eu tô fazendo uma play pra algum dia específico, o Senhor me lembra. Aquela música que Deus sabe que eu sou... Gente, Deus te conhece. Deus sabe que eu sou esquecida. Deus sabe, então Ele me lembra o tempo inteiro. Eu tô aqui, lembrei. Opa, anotei. Aí daqui a pouco eu tô fazendo uma play. Deus lembra. Vai no teu bloco de notas. Opa! Aí eu, essa música aqui! Coitado. Quando eu fiz um medley uma vez, o que é que usa essa música mesmo? E aí do nada, Santo é o Senhor, Rei do nada um pentecostal. Eu falei, gente, que coisa maluca. Eu falei, acho que vai dar certo. E não é que deu. E a gente que tá assistindo acredita que aquilo ali foi tudo assim, muito ensaiado, teve todo um tempo de dedicação. Às vezes yes, às vezes não. Às vezes é ensaiadinho. Os meninos, eles gostam de tudo muito ensaiado. Os meninos. Hoje tem ensaio, tá? É muito divertido, gente. Mas muito bom, é muito bom. Não, mas é bom andar com gente que é centrado, assim, porque como eu sou muito acelerada. É bom ter um equilíbrio, exato, né? Eu preciso de alguém que puxe meu pé, assim, ó. Pô, ei, não dá! Aí eu, tá bom. Que a criatividade, né? Flui. Mas, Aline, isso é uma coisa que eu pedi a Deus, viu? Sim. Uma coisa que eu pedi a Deus. Eu lembro que eu fiz uma oração, num retiro, inclusive. O Salinas estava ministrando e ele vai uma atrás da outra. O Salinas, ele toca e canta. Né? Então, ele tem essa autonomia de ir pra... E profetiza também. Isso daí é os detalhes da vida. Eita! Mas ele tem autonomia e liberdade para ir para qual caminho ele quiser. Eu já não. Eu ministro só... Você depende, exato, né? Eu dependo que eles me entendam, que eles saibam para onde eu tô indo, né? Ou onde você quer ir, amado. né? Onde eu gostaria de ir. Aí, uma vez, o Salinas estava fazendo medley, tava ali ministrando, aí eu olhei pra ele assim, no retiro. Eu falei, Deus, um dia eu quero fazer isso. Você me deixa desse jeito. Às vezes eu tô aqui, eu peço pra Deus mesmo. Deus, um dia eu quero fazer isso. Mas a minha cabeça não pensa, eu fico muito tensa. Eu fico muito nervosa, eu fico pensando, que música que dá? E agora? Eu fico muito tensa. Deus, me ajuda, me inspira. Desse jeito, eu falei, Deus, me inspira. E eu lembro que o Senhor desceu do altar.
E aí ele falou algo específico pra mim. Em inglês, que tinha muita gente em volta, você nem se vai lembrar disso. The same spirit, aí ele falou algumas coisas. That have my body. Ainda bem que falou pra você. Falou só pra mim. E ele sabia que ele podia falar inglês pra mim, que tinha um monte de gente em volta ali. E aí, tipo assim, uma coisa que eu pedi a Deus. O Senhor, na hora, me respondeu e falou, você terá. Glória a Deus. Na minha cabeça, eu falei, amém, Senhor. E a gente vai desenvolvendo isso, né? Em casa. Como que eu faço? Como é que eu faço? Qual é a música inicial que eu quero começar? Aí eu abro lá. Eu não sei de tom, não sei tocar. Pera aí que eu vou te dar um toque. Kennedy, começa em qual tom? É sol. Beleza. Aí eu abro lá. Pede em sol. Ó a dica. Pede em sol. Aí eu deixo fluir o pede. Juro pra tu. Infinito na minha casa. E eu começo a cantar a música que eu quero começar. Daqui a pouco, se eu me lembro de uma outra canção. Aí eu, ótimo, Deus. E vou fluindo. Porque a inspiração vem dele. Sim. Ele vai usar os meios. Ele te vai lembrar, te ver alguma canção, enfim, ele vai usar os meios pra falar contigo. Aí basta você estar suscetível e também saber sensível. se Deus quer que você flua dessa forma também, né? Que é importante. Porque nem todo mundo vai conseguir. Sim. Você pode pedir ao Senhor. Peça e será lhe dado. Mas talvez nem todo mundo consiga, eu não sei. É dificultoso. É dificultoso. É isso. Então você aí que não tem explicação, resumindo, é dela. Peça e será lhe dado. Inspiração do alto. O negócio Aleluia. dela, é o dom dela. Aí se você quer e você fala, Senhor, me dê Peça uma ao porção do que o Senhor derramou sobre a vida dos Salinas, que foi pra ela agora. Que foi pra todo mundo. É isso aí, unção compartilhada. Glória a Deus. Debs, vamos pro nosso melhor de 12. Roda a vinheta que não tem vinheta ainda. Mas vamos pro nosso melhor de 12, que é respostas diretas. Ai, tô nervosa. Tá nada, relaxa. Sobreviveu. Vai com medo mesmo. Sobrevivi, adorando. Olha lá, minha cabeça já foi. Uma paixão. Bolota. Paixão! Boletinho. Paixão! Paixão. Uma canção. E eu te dou os meus ombros pra carregar tua glória. Essa música. Uma inspiração ministerial. Salinas. Meu amigo. Eu tinha quase certeza que seria. Eu podia falar muita gente famosa. Podia falar, mas eu tô falando de alguém que eu conheço de perto. Que é muito mais importante. E o preço que pagou e paga, então... Deus amado. Um dia especial. Vou falar a gravação do meu projeto, né? Mas eu também posso falar o dia do Ginas, do Retiro do Ginas. Foi muito especial pra mim. Um versículo. Viu vários na minha cabeça agora. Ou pode Não ser uma temas, passagem também. não temas, eu estou contigo. Uma pessoa. Tiago, meu marido. Um lugar. Vou me chamar de soberba. Nova York. Mas é que foi muito especial, gente. Era meu sonho. Olha, Ricardo. Era o meu sonho. Um livro. Eu vou falar um livro da Bíblia. Romanos. Pesado em Romanos. Um sonho. Um sonho. Meu Deus do céu. Pode ser um sonho fútil? Qualquer sonho. Aqui Ir ninguém pra te julga. Disney. Aqui ninguém te julga. Fui pra Disney, gente. Minha criança interior. Um cantor. Ou cantora também. Gente. Carol Braga. Não sei por que eu achei que ela ia... Você vê como eu te conheço? Que absurdo. Uma inspiração bíblica. Inspiração bíblica. Josué. Seja forte e corajoso. Ele é meu amigo. Eu te entendo. E, por último, a gente sempre deixa um conselho ou um recado, algo que Deus falou no seu coração, para falar para alguém aqui, para alguém que está nos assistindo. Deixa Deus te usar. Seja você no Senhor. Conheça quem você é e se aperfeiçoe nele, sabe? Desfrute da presença dele, encaminhar com ele. A presença, ela não é só no altar, a adoração não é só no altar. A adoração no altar, ela é consequência, sabe? Ela é o final. Mas o dia a dia, o bom dia com o Senhor, o acordar, o chorar numa presença lavando uma louça, numa oração sincera,
tomando banho falando com o Senhor. São tantos momentos simples do dia a dia, mas que fazem muito mais efeito do que aquilo que você está falando ou entregando ali no altar para o Senhor. Esses momentos, na verdade, são seus altares de adoração com Ele. Não troque a comunhão com o Senhor, não troque a presença com Ele, sabe, em momentos básicos, em momentos difíceis. Ele é tudo que nós precisamos. E conheça a si mesmo, eu acho que eu vou voltar nisso. Conheça a si mesmo, porque quando você entende quem você é nele, meu amigo, muita coisa na sua vida muda, porque nada é para a tua glória. Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança, e viu o Senhor que era bom. Eu amo isso. O Senhor olhou para nós e viu bondade. Nós recebemos o DNA dele para devolver para ele a glória. Glória a Deus. E além de cantora, ela tá pregando. Eita! E nós chegamos ao final de mais um episódio do ID Podcast. A gente sempre encerra aqui orando por você. Mas antes da gente encerrar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like, de nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram e TikTok. E ativar as notificações para você receber sempre os nossos novos conteúdos. A gente sempre encerra com uma oração, mas a oração que nós vamos fazer hoje é o quê? É a oração que Deus te deu com Batiza-me. Então, meu Deus do céu. Encerra cantando uma parte de Batiza-me pra gente. Eu não vou cantar porque não quero, né, deixar você constrangida, mas... Tu não era do meu coral? Eu era do soprano ainda, mas eu não tava de licença, eu tô de licença. Ah, entendi. Passou. Rosemary, doutora Rosemary não pode me ver cantando. Entendi, doutora, desculpa. Deixa eu pensar aqui. Eu vou no pré-refrão. Vem com teu fogo, tua glória, manifestar, purificar. E eu não vou sair daqui até o meu Senhor me tocar. Batiza-me com fogo, batiza a tua igreja. Traz o teu avivamento e enche-me de novo. E é isso. Deus abençoe a sua vida, abençoe. te batize, te encha do poder dele. Meu Deus. E nos vemos num próximo episódio do ID Podcast. Um beijo no coração de vocês. Tchau.